Oi. Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa igreja. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar nosso culto de hoje lendo o Salmo de número 138. Ele diz assim: Obrigado. Tudo em mim diz obrigado. Os anjos ouvem quando canto minha gratidão. Eu me ajoelho em adoração diante do teu santo templo e digo outra vez: obrigado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua fidelidade. Santíssimo é teu nome. Santíssima é a tua palavra. No momento em que chamei, tu intervieste. Minha vida ganhou novo vigor. Quando eles ouvirem o que tem para dizer, ó Eterno, todos os reis da terra dirão: obrigado. Eles contarão tuas obras numa canção. Quão grande é a glória do Eterno! E aqui está a razão. O Eterno, nas alturas, enxerga as profundezas. Não importa a distância, Ele sabe tudo sobre nós. Quando estou com problemas, mantém-me vivo no meio do tumulto furioso. Com uma mão, fulmina meus inimigos. Com a outra, salva-me. Termina o que começaste em mim, Senhor. Teu amor é eterno. Não desiste de mim agora. Amém. Agora eu peço a você que entremos na presença do nosso Senhor para louvá-lo, para bendizê-lo, o tanto que Ele é importante na nossa vida, o tanto que Ele cuida de nós, dessa semana que se passou agora, dessa semana que vai se iniciar. Então agora concentre-se, vamos usar esse momento agora para louvar o nosso Senhor, amém? Vamos cantar agora Deus do Impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus é impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus é impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus é impossível. Deus é impossível. Prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. E compra em mim teu querer.
destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus impossível, Deus impossível, oh aleluia, Deus impossível. Nesse momento, não tenha medo. Amém? Deus é conosco. Ele é o nosso Deus do impossível, sim. E nesse momento, pode ter certeza que Ele nos cobre com teu amor, com teu carinho. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabe bem que Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descanse no Senhor, amém? Ele está sempre cuidando de nós, amém?
Boa noite a todos, que a graça preciosa do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta noite. Graça que é melhor do que a vida, a graça preciosa de Jesus. Bom estarmos mais uma vez aqui, louvando a Deus. Bom estarmos mais uma vez aqui para adorá-lo. Aliás, a nossa existência tem essa finalidade. Nós existimos para glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Quero convidá-los para que vocês possam abrir aí nas suas casas a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo de número 11. Nós estamos trabalhando para tentar transmitir da melhor maneira os nossos cultos aqui na igreja. E o Pedro e o Wellington estão agora trabalhando para melhorar esse chiado que vocês têm falado do som. Nós esperamos que possa melhorar ainda mais a nossa transmissão. Gratos a Deus por tudo quanto Ele tem dado para a gente. Queridos, nós vamos orar e vamos apresentar em oração a vida do Sr. Mário, que está internado no hospital aqui da Unimed, e ele foi diagnosticado, teste positivo. A sua situação carece de cuidados. Na verdade, o Sr. Mário precisa de um milagre de Deus. Ele está internado, está na UTI, e o seu quadro é crítico. Mas nós vamos orar nesse instante. Eu vou pedir para o Renan vir aqui orar pelo Sr. Mário e interceder por ele. Então, Renan. Nós olhamos para as dificuldades. Nós olhamos e vemos muitas vezes que achamos que não há socorro. Mas nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Nós estamos nesse momento, através da oração, por meio do Teu Espírito. Nós somos transformados. Nós rogamos a Ti, Senhor. Oramos, suplicando, Senhor, a Ti, pela intervenção do Senhor em nossas vidas. Para que o Senhor ministre as nossas vidas. Para que o Senhor transforme as nossas vidas.
Nós confessamos que precisamos do Senhor. Nós lembramos, Pai, de tantos enfermos, tantas pessoas, Senhor, nos leitos, tantas pessoas com dificuldades respiratórias devido, Senhor, ao Covid-19. Tantos leitos, Senhor, também cheios. Ah, Senhor, tantas incertezas. Tu sabes muito bem, Senhor. Mas mais uma vez nós colocamos diante do Senhor. Mais uma vez nós colocamos, Senhor, essa situação diante do Senhor, clamando por Ti, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, da vida de cada uma dessas pessoas. Tenha compaixão, Senhor, da vida deles. Restaura, transforma, Senhor, a vida desses enfermos, para a glória do Teu nome, Senhor. Faça a Tua vontade, Senhor, no coração deles. Faça a Tua vontade, Senhor, na vida deles. Nós colocamos o Senhor Mário diante, Senhor, da Tua presença, para que o Senhor cumpra com a Tua vontade, Senhor, na vida dele. Ah, Senhor, para que o Senhor restaure, Senhor, a sua vida de uma maneira singular, transformando, Senhor, o Teu coração, transformando, Senhor, a sua mente, transformando, Senhor, a sua dor em alegria. Nós mesmos nós não podemos mudar. Nós queremos. Creio que o Senhor pode transformar. Creio que o Senhor pode converter. Creio que o Senhor pode usar esse momento para realmente nós nos transformar. Nos livramos. Senhor, que o Senhor assista os lugares, governadores, Senhor, alarmando novas, Senhor, restrições. Ó Pai, o Senhor vem intervir, o Senhor vem agir. Nós oramos em nome de Jesus, como igreja clamando, em nome de Jesus, clamando, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 11. Cumprimentamos vocês que nos visitam na nossa plataforma. Nós estamos com um pequeno problema técnico, estamos tentando resolvê-lo. Se não conseguirmos, certamente muito chiado, só chiado, não dá para escutar nada. Vou tentar trocar o microfone. Houve melhoras? Não é o microfone.
eu vou sugerir que vocês aguardem um instante e a gente transmite direto para o celular. Pode ser? Estão dizendo que não estão conseguindo, então se a gente chegar. Não, mas é o chiado. Deixa eu dizer para vocês, se vocês puderem responder, por gentileza, irmãos, precisamos da ajuda de vocês. O chiado melhorou? Porque nós estamos percebendo que o chiado, que é o que está atrapalhando a transmissão. Podemos? Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler o primeiro versículo até o versículo de número 16, tá bom? Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro, de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Amém. Pai Santo, Pai querido, nós te damos graças e pedimos que a tua mão esteja com a gente nesse instante. Abençoa-nos, dá-nos, ó Deus, da tua graça infinita, para que a gente tenha condições de meditar na tua palavra neste instante, Senhor. E que ela, que é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que é capaz de dividir alma, espírito e medula, possa, Senhor, julgar, libertar e transformar, para a tua glória e o teu louvor, que nós oramos
em nome de Jesus. Amém. Estamos agora, vamos fazer alguma mudança. Eu vou descer. Eu acho que agora ficará melhor. Vocês podem dar um feedback para a gente de como está a transmissão? Nós trocamos o microfone, acreditando que agora a transmissão ficará melhor. Se vocês puderem ajudar-nos dizendo como que está a transmissão, como é que está o áudio. Libertar e transformar para a tua glória, o teu louvor, que nós oramos em nome. Parou o chiado, melhorou bem. Obrigado, Marcos. Obrigado, Carlos, que está aqui, está lá também, a Patrício Mineiro. O Carlos está aqui, mas quem está controlando é a Patrícia. Mineiro, não é nada, não queira brigar comigo, tá? Agora melhorou, Josi? Melhorou? Que bom! Estamos felizes, queridos. Agradecemos a gentileza, a compreensão de todos vocês que estão acompanhando a nossa página e vendo que nós estamos tendo algumas dificuldades, mas esperamos que no próximo domingo ficará ainda melhor, tá bom? Como é horrível pedir socorro a alguém e alguém falar: quando eu puder, irei socorrê-lo. Quando nós pedimos socorro para alguém, nós não estamos dizendo para a pessoa: quando você puder me socorrer, venha. Marta e Maria pediram ajuda para Jesus, porque o seu irmão Lázaro adoeceu e certamente estava perto da morte. E a resposta de Jesus é a demora para atendê-las. E ele responde dizendo que essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado nela. A resposta de Jesus é a demora para atendê-las e uma expressão teológica que nós não compreendemos bem na hora do sofrimento. Essa doença, este sofrimento, esta provação, não é para a morte. Deixa eu explicar. Não é que Jesus estava dizendo que Lázaro não iria morrer. Jesus está dizendo que o propósito da doença dele tinha fins maiores do que apenas a morte propriamente dita. Deixa eu perguntar para você: você já se sentiu esquecido por Deus? Você sente que Deus está demorando para responder às suas orações? Há tantas orações que são feitas e que não há nenhum sinal de resposta. Há tantas situações do coração que são tão urgentes e que você certamente ora
ora, e não percebe nenhuma ação de Deus em responder às suas orações, é para você que eu quero falar nesta noite. Você que se sente de alguma forma esquecido por Deus. Você que percebe que às vezes Deus demora, e faz tantos anos que você aguarda por respostas de orações e não tem. Eu quero dizer para você, por que Deus às vezes demora em responder às nossas orações. E eu farei isto, se a graça de Deus permitir, usando os personagens que aparecem nessa narrativa do capítulo 11 do Evangelho de João. Que os primeiros personagens são os discípulos de Jesus. Nós vimos que eles estão com medo de morrer. Versículo de número 7, depois disse Jesus aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-los, e o Senhor quer voltar para lá. Os discípulos não estão preocupados com a situação de Lázaro. Tudo que eles têm é medo. Medo de serem apedrejados como seguidores de Jesus, juntamente com Jesus. E eles não entendem nada sobre a soberania de Deus, sobre o governo de Deus, sobre o domínio de Deus sobre todas as coisas. E eles não entendem, e não entendiam, apesar dos ensinos de Jesus, de que Jesus não iria morrer antes da hora, de que ninguém tinha o poder de tirar a vida de Jesus sem que Jesus se entregasse. Ninguém tem controle sobre Jesus, porque Jesus Cristo diz no Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículo 18: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Jesus não tem medo de morrer, porque ele sabe que ele só apenas morrerá na hora designada por Deus, na hora do sacrifício eterno que se concretizará na história. Ninguém tem o poder de tirar a vida de Jesus, é Ele que entrega a sua vida. E aí Jesus fala sobre a morte de Lázaro, e Jesus usa uma figura em uma linguagem que é comum ao Novo Testamento para descrever a morte para um cristão. Ele diz que Lázaro está dormindo. E novamente os discípulos não entendem nada. E é necessário que Jesus explique para eles novamente que Lázaro morreu. E aqui nós notamos a figura e o ensino central de Jesus para os seus discípulos. Versículo de número 14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro. Olha só, Jesus está lidando com a morte de um amigo, mas ele diz: por causa de vocês eu me alegro por não estar lá, porque se eu estivesse lá, certamente eu iria impedir a morte dele. Mas para que vocês possam crer, eu me alegro que ele tenha morrido e que eu não esteja lá, para que vocês creiam, para que vocês possam ver a glória de Deus, para que vocês possam ver a manifestação do poder de Deus, para que vocês possam ver a manifestação em mim, em Jesus Cristo, de todo o poder da divindade. Então a primeira lição
que nós extraímos aqui é que Deus demora. Quando Deus demora a responder às nossas orações, é porque Ele está produzindo fé verdadeira dentro dos nossos corações. O segundo grupo de pessoas são as duas irmãs, Marta e Maria. Maria e Marta. Pessoas especiais. Esta era uma família que Jesus tinha prazer de ir na casa deles. Eles eram amigos de Jesus. E o capítulo 11 do Evangelho de João mostra a linguagem de afeto que havia entre Jesus e eles. Versículo de número 5 diz o seguinte, o texto sagrado: ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também a Lázaro. Versículo 35 do capítulo 11 do Evangelho de João: os judeus disseram: vejam quanto ele o amava. O amor que Jesus tinha por Lázaro, o amor que Jesus tinha por Marta, por Maria, não ficou apenas no coração de Jesus, ele externava para todos. E aqui nós vemos que, não obstante Jesus amasse essa família, ele não priva a mesma de sofrer, de ser provada, de enfrentar tribulações. Uma das primeiras coisas que passa pela nossa mente quando nós estamos sendo provados, quando nós estamos sofrendo, é um resquício do jardim do Éden, e também setas malignas que vêm sobre nós, dizendo que Deus não nos ama, de que nós não somos amados por Deus, de que nós não somos filhos de Deus, porque é impossível que Deus trate assim um filho. Mas Jesus amava Lázaro e não foi socorrê-lo, não respondeu à oração das irmãs. Jesus amava Marta e a Maria, entretanto, não as privou de experimentar a dura provação de perder um irmão querido. Então Jesus vai ter com elas. E aqui nós notamos que, eu quero que vocês leiam comigo, a partir do versículo 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Aqui nós notamos que elas sofrem, e o luto delas é manifestado de uma maneira diferente. A Marta corre até o encontro de Jesus. Enquanto que a outra fica em casa, sentada, recolhida, talvez em um profundo silêncio. E quando
quando Marta chega até Jesus, versículo de número 21, então Marta disse a Jesus, e a Marta me parece que ela expressa sua dor falando, ela precisa falar, ela precisa conversar com alguém, não conversar, não falar do seu coração, das suas dores, talvez seja terrível para Marta. E o que ela fala para Jesus? Eu percebi que ela tem uma boa teologia. Ela reconhece o poder de Deus sobre o sofrimento, sobre as maiores dores e angústias da vida. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Reconhece o poder de Deus. Reconhece a grande possibilidade de um grande milagre de Deus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas há uma segunda coisa também importante que ela sabe. Ela reconhece o poder da oração de um justo. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você precisa saber disto nesta noite. De que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E olha o que ela disse para Jesus. Mas também sei que, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Mesmo que seja algo impossível aos homens, levantar o meu irmão da sepultura, se o Senhor pedir ao Pai, pedir a Deus, Ele vai conceder a você. Por que você não pede? Por que nós não pedimos? Por que nós não oramos? Terceiro lugar, ela acredita na bendita esperança que os cristãos também creem. Versículo de número 24. A Marta acredita neste último dia, o dia em que Deus haverá de restaurar todas as coisas, o dia em que Deus haverá de fazer nova todas as coisas, o dia em que Deus haverá de enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. O dia em que o apóstolo Paulo diz que nós haveremos de zombar da morte, cantando uma canção que diz: aonde está, ó morte, a tua força? Aonde está, ó morte, a tua vitória? Ela diz: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus lhe faz uma declaração fantástica: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente.
E ela faz uma confissão de fé. Versículo de número 27. Sim, Jesus, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que deveria vir ao mundo. Contudo, eu percebo que a Marta também sofre com o desespero. Porque no coração dela há uma enorme batalha entre a luz e as trevas. Ela é uma discípula de Jesus que tem uma ótima teologia. Uma teologia capaz de enfrentar a vida, as lutas, as adversidades, as provações e até mesmo a morte. Porque o que nos mantém em pé é uma boa doutrina bíblica, uma boa teologia, uma boa convicção sobre as verdades eternas, aliadas ao poder de Deus. Ela tem isto. Entretanto, ela também sofre com um desespero. Se por um lado ela é uma discípula de Jesus, por outro lado ela é uma irmã que acabou de sepultar o seu irmão. Versículo de número 39. Abram a Bíblia lá comigo. 11º capítulo do Evangelho de João. Quando Jesus ordena para tirar a pedra, Marta, a irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Não parece a mesma mulher que tinha feito declarações tão fantásticas sobre ressurreição, sobre o poder de Deus, sobre a oração. Porque me parece que todos nós somos assim. Há um determinado momento da vida que parece que somos atacados pelo desespero, somos atacados pela falta de esperança, somos atacados pelas lutas e adversidades que parece que roubam completamente tudo o que sabemos. Dos nossos lábios saem palavras de fé e de otimismo, e num outro momento nós somos atacados pela apatia e pelo desespero. Então, Jesus deseja ensinar uma verdade para Marta. Quando Jesus demora para atender uma oração, é porque Jesus deseja que as verdades da fé, as verdades que alimentam a esperança, não sejam apenas proferidas com lábios, sem ter impacto no coração, sem ter transformação de vida. Quando Jesus demora, é porque Ele deseja trazer essas verdades da mente para o coração. E a Maria? Ela que está sentada em casa. Ela é alguém que chora silenciosamente. Versículo de número 29. Quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi até ele. Pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha o que acontece com ela. Ela se joga aos pés de Cristo. Ela adora a Cristo. E ela repete talvez a mesma frase
que deve ter perdurado ao longo de longos dias, sobretudo nos últimos 4 dias da sua vida, esta fala: se o Jesus Cristo estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E o que ela faz ainda? Ela chora. Nós notamos 3 coisas aqui que os sofredores devem fazer. Em primeiro lugar, adorar a Jesus Cristo. Mesmo diante das maiores provas, dificuldades, adversidades, nós somos o povo de Deus, somos o povo da aliança, somos o povo que fomos comprados pelo seu sangue e somos convidados a adorá-lo, nos lançarmos aos seus pés. Em segundo lugar, nós somos convidados a lamentar o sofrimento. E esta é a linguagem dos salmos, a linguagem do lamento, do choro. E em terceiro lugar, chorar. E ela, de igual modo, promove um sentimento em Jesus que faz com que Jesus tenha 3 atitudes diferentes. A primeira delas, versículo 33, olha só. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Em primeiro lugar, Jesus agitou-se por dentro. Em segundo lugar, Jesus comoveu-se. Foi tomado por uma compaixão profunda. Charles Spurgeon, o grande pregador inglês, dizia que se nós pudéssemos resumir o que foi a vida de Jesus durante 3 anos, nós certamente não iríamos cometer equívocos se disséssemos que Jesus foi alguém movido por compaixão. O som que saía do seu coração era um som de compaixão, de misericórdia pela humanidade perdida, caída. E o menor versículo da Bíblia, em terceiro lugar, aparece de que Jesus chorou. Ele não aguenta ver aquilo que o mal, o pecado fez com a sua criação. Ele chora. E aqui eu caminho para a conclusão, dizendo para você que quando Deus demora para responder às suas orações, a sua demora não revela indiferença, mas revela um profundo envolvimento com o nosso sofrimento, uma simpatia, uma empatia com a nossa dor, com a nossa angústia. Então a ação de Jesus, agora ele vai agir. Versículo 43. Na verdade, eu quero ler com você o 40. Eu não disse a você, Marta, que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. E eu sei que sempre me ouves. Mas falei isso por causa da multidão presente,
para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isto, clamou em alta voz. Aqui é a voz daquele que criou todas as coisas. Aqui é a voz que o Salmos 29 diz que é a voz poderosa, que é a voz que, quando se faz ouvir, ela quebra todos os cedros do Líbano, que faz tremer os montes. Lázaro, sai para fora. E o que acontece? Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados, com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixe que ele vá. Esta doença não é para a morte, mas ela acontece para que a glória de Deus seja revelada, para que o Filho de Deus seja glorificado. Esta doença não é para a morte, este sofrimento não é para o teu fim, porque a glória de Deus haverá de ser manifestada. E a glória de Deus é levantar homens mortos da sepultura. A glória de Deus é produzir fé salvadora nos corações incrédulos. A glória de Deus é mostrar que nenhuma força, até mesmo a força mais poderosa entre os homens, que é a morte, é capaz de deter o amor de Deus. A glória de Deus é um ser humano completamente vivo. O que parece ser uma cruel demora nada mais é do que uma demonstração do amor de Deus pelos seus. Se você percebe que as suas orações, as promessas de Deus para você demoram, e você está sendo tentado a descrer das orações, você está sendo tentado a acreditar que a oração não funciona, a demora de Deus não é aversão, mas é uma expressão do seu amor. E a demora de Deus não vai te destruir, ela vai te ajudar. Esta doença não é para a morte. A finalidade dela não é apenas matar, mas é para que a glória de Deus se manifeste. Creia nisto. Fecha os teus olhos, nós vamos orar. Pai querido, nós te damos graças nesta noite, e nós cremos de que a tua glória haverá de se manifestar em nós e através de nós. Nós cremos que nenhuma lágrima que é derramada pelos teus filhos será em vão. Nós cremos, ó Deus, que todas as nossas provações redundará em glória maior para o teu nome. Alimente este coração desesperado, alimente este coração triste, este coração abatido. Nesta noite, fortaleça os teus filhos, traga ânimo ao coração e os faça, Senhor, crer de que a tua demora
é uma expressão do teu amor. Nós pedimos isto, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar. Conseguiremos cantar? Mesmo com som? Então, aí no seu lar, se una a nós aqui no espaço do nosso templo e cante. Nós iremos cantar: Deus enviou seu Filho amado. Amém? Junte com a sua família e cante essa canção como uma resposta à mensagem que foi pregada. Você não vai captar. Você não vai estar escrevendo isso aí. Amém. Graças a Deus. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Terça-feira nós iremos orar, porque nós não desacreditamos do poder da oração, mesmo que
e sentimos que às vezes Deus está demorando em nos responder. Quinta-feira, através desta plataforma, nós estaremos estudando a Bíblia Sagrada, livro de Atos dos Apóstolos, como temos feito ao longo de todo este ano e desde o ano passado. E domingo, às 19h30, nós estaremos aqui novamente. Tá bom? Nós estamos terminando o nosso culto. Eu quero compartilhar com vocês a bênção apostólica e depois nós iremos recitar a nossa doxologia. Judas, versículo 24 e 25. Judas só tem um capítulo da Bíblia. Não se esqueça, queridos, nossa conta corrente, se você tem os seus dízimos, as suas ofertas, se você quiser contribuir com o nosso projeto, nós iremos disponibilizar na tela o número da nossa conta corrente para que vocês nos ajudem a continuarmos com esta missão, com este projeto de pregar o Evangelho e de fazer discípulos aqui em Balneário Camboriú. Que a graça preciosa de Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, a você e a sua família.